Não sei se vocês viram, assistiram na época, né? Mas é aquilo, curioso é que Karate Kid, você tem a galera inicial, né, que assistiu na década de 80, o 1, o 2 e o 3. Lembrando que o 1 foi aquele básico lá, do Daniel LaRusso e do adversário dele, né, o Johnny. E você teve depois o segundo, que foi em Okinawa, na terra do Sr. Miyagi, e o terceiro, que é voltando lá ao Valley, né? Então, essa foi a premissa básica do Karate Kid básico, né, do inicial. Fizeram um remake depois, e que é um remake que vem com uma resposta que eu não gostei, que é basicamente a mãe do personagem do Jaden Smith. Ela diz assim, não, Karatê, Kung Fu, é tudo a mesma coisa. Eu achei que, assim, esse reboot que fizeram, né, do Karate Kid foi uma ofensa, porque, assim, uma coisa é Kung Fu, a outra é Karatê. São duas artes. Quando você diz que é tudo a mesma coisa, como disse a mãe do personagem do Jaden lá, é meio para desvalorizar, sabe? E eu não tô querendo dizer que os atores que atuaram lá não foram bons, não são bons, mas eu quero dizer que a premissa eu achei muito ruim. Inclusive, para quem não sabe, vamos abrir um parênteses aqui. Para quem não sabe, remake é quando você faz uma nova gravação, né, com uma versão, digamos assim, parecida, né, mas mantendo o original. Um reboot é quando você faz algo diferente daquilo, né? Então, assim, começar do zero, sabe? Então, fizeram esse reboot, por assim dizer, do Karate Kid, fazendo um Kung Fu, né? E, bom, aí fizeram agora o Cobra Kai, que são 3 temporadas, né? A primeira e a segunda tinha aqui no YouTube, aí o YouTube parece que vendeu, né, para Netflix, e a temporada 3 está na Netflix. O que é legal do Cobra Kai para eu trazer um pouquinho para vocês, obviamente sem spoilers, né? Cobra Kai é uma série que fala justamente daquela escola de karatê que era adversária, né? A escola que dizia para atacar primeiro, no mercy, tipo, sem piedade. Então, assim, aquele ataque, nesse combate tratado. E aí mostra a vida lá dos caras, porque basicamente o que mostra do Cobra Kai é que as pessoas que estavam ali são humanos também e que tiveram uma vida difícil e que tiveram outras realidades, né? Então mostram algumas coisas ligadas a isso. Eu acho que Cobra Kai na primeira e na segunda temporada trouxeram muitos elementos interessantes, mostraram uma dualidade muito legal, e para quem assistiu o Karate Kid original é incrível. Por quê? Porque você vê os personagens 30 anos mais velhos, ou seja, eles cresceram, né? E você tem uma nova versão, uma nova opinião sobre eles, porque eles tiveram experiências na vida. E obviamente que mostra as consequências, sabe? Tudo aquilo que você faz tem consequência. E isso vem também de muito conhecimento oriental, sabe? Isso é muito legal. A terceira temporada, eu já quero recomendar para vocês que assistam, porque tá incrível no sentido de você ver personagens antigos, você vê assim, laços que eles vão se unindo, ou eles vão explicando muita coisa. E o que eu quero dizer aqui para vocês que eu não gostei, e obviamente falando sem spoiler, né, é a exaltação ao American Way of Life. Porque, assim, tem certas coisas que, não sei, todo mundo aqui já deve saber, né, que o cara lá que fundou a Cobra Kai, ele foi militar. E ele lutou na guerra do Vietnã. O problema é que, gente, alguém explica para os Estados Unidos que eles perderam a guerra do Vietnã? Alguém explica para os Estados Unidos que eles bombardearam o Laos, sendo que o Laos nem estava na guerra? Alguém pode explicar isso para esses caras, pelo amor de Deus? Porque o que acontece? Eles fazem uma exaltação de eles no Vietnã, porque patriota no Vietnã. Gente, fala sério, é muito complicado. E é por isso que a gente tem que olhar com muita ressalva, né, a cultura americana nesse sentido, porque eles fazem uma exaltação que eu vou comparar aqui ao debate que fazem também sobre Monteiro Lobato. Porque o ponto é, a gente deve ler Monteiro Lobato? Sim, devemos ler Monteiro Lobato. Sabendo que ele era um racista? Sim, sabendo que ele era racista. Exato. Da mesma forma, a gente tem que olhar
a indústria americana, sabendo que eles são imperialistas, sabendo que aquele produto que eles estão vendendo para a gente também vem de uma ideia. Também vem de uma ideia de prazer do que é americano, prazer do que é um sentido para a vida americana. Então, assim, coisas que eu não gostei desse Cobra Kai terceira temporada. Houve uma alteraçãozinha de roteiro aí para uma exaltação que eu não gostei. E um outro elemento. Eu acredito que eles começaram a usar um pouco de elementos de narrativa da Globo, sabe? Ah, não, você que faz isso, não, você que faz, não, é você. Tipo, parece, sei lá, vocês já viram Dragon Ball Z naquela luta do Freeza contra o Goku? Não, porque eu vou te bater, porque eu vou derrotar, porque eu vou fazer isso. E o outro, não, porque eu vou fazer isso dessa forma, e etc. Então, esse tipo de coisa é o que tem muito na novela da Globo e é o que eu vi um pouco no Cobra Kai. Então, mais uma criticazinha aqui para isso, mas eu quero dizer que tem uns episódios, assim, lá pelo quinto, sexto, que se fica uou. É sério, é muito legal de assistir e eu recomendo que vocês assistam. Cobra Kai, para quem é novo, vale a pena para entender um pouquinho da mutabilidade, né, da transição das coisas, é muito legal, e trazem coisas do Sr. Miyagi ali que eu acho bem interessantes também. Essa parte é interessante, ver que os personagens mais velhos e os atores sendo produtores, com Will Smith, que teve o filho vivendo o personagem no Karate Kid 3. Não foi o Karate Kid 3. Na verdade, se a gente fosse contar por número, seria o 5, porque teve 3 com o Daniel LaRusso, teve o 4, que foi com uma menina, que foi instruída pelo Sr. Miyagi, e depois teve um 5º, que foi esse, que foi o do Karate Kid com o Jaden Smith. Só que é aquilo, cara, é Kung Fu Kid, não Karate Kid, né? Isso também é um detalhe. A história, como eu disse, ela virou um reboot, porque você mudou totalmente a sistemática. Você manteve alguma coisa de roteiro, de ideia de embate? Sim, mas... enfim, não é a mesma coisa, né? Sobre o Monteiro Lobato, a melhor via é... primeiro, um salve pro Guilherme, né? Salve aí. Guilherme, para quem não sabe, mora em São Francisco e vai fazer uma live com a gente aqui, um dia desses. Vamos marcar ainda. Sobre o Monteiro Lobato, a melhor via é ver essas dos outros contextos históricos sob o prisma do contexto em que elas estavam inseridas, sem julgamento. Então, Guilherme, o que eu acho sobre isso? A gente tem que olhar, mas tem que haver uma análise. Por exemplo, tem um personagem que ele age de uma maneira racista. A gente tem que analisar, dizendo, naquela época era normal ser racista e por isso ele não foi preso. Ok, isso aí dá para entender. Mas a questão é, a gente não pode enaltecer um personagem racista, entende? Por exemplo, As Aventuras de Tintim tem um quadrinho que era colocando os africanos como raça inferior. Essa publicação parou de ser disponibilizada e depois fizeram ajustes, se eu não me engano. E esses ajustes, eles são necessários, justamente para evitar atitudes racistas ou atitudes que influenciem de uma maneira negativa nesse sentido. Então, não é nenhuma questão de só... porque é como eu tô falando, por exemplo, você tá lendo uma coisa que tá dizendo, não, tem que queimar essas pessoas aqui. Você vai ter um julgamento. Peraí, por que esse cara tá querendo queimar? Queimar pessoas é errado. É um crime, inclusive. Ah, não, mas na época era permitido. Tudo bem, ok, era permitido, mas vamos lá, na sociedade de hoje não dá para fazer isso. Então você faz o contexto, a análise sociológica e a análise histórica, que são fundamentais para ter uma percepção mais completa, né? Também acho que, senão a humanidade tem que apagar todo mundo. Então, Tcherla, é o que eu estou dizendo, não tem que apagar, mas tem que se fazer uma análise histórica das coisas. E se a gente fizer essa análise, isso vai ser muito produtivo para a gente, porque ela vai ajudar a gente a entender melhor aonde aquilo se inseria. Por exemplo, tinham sociedades que eram canibais. E a gente sabe que canibalismo não está certo. A gente tem que proibir, coibir e não permitir esse tipo de coisa. Porque a cultura de um povo é o contexto de tudo aquilo que ela vive. Você, por exemplo, pode ter uma cultura de assassinatos. Mas é aí que tá. A gente lendo uma coisa de uma cultura de assassinatos, por exemplo, a gente tem que olhar e falar, olha, isso aqui não é legal.
olha, isso aqui está inserido nessa cultura, mas essa cultura não é algo que deve ser um exemplo para a sociedade. E por aí vai. Então, assim, é um contexto, né? Porque muita coisa a gente usa como inspiração e como exaltação. Por exemplo, você teve a questão, por exemplo, do Renascimento, em que você exaltava os gregos. Beleza. Agora, imagina se a gente agora, no século XXI, quer exaltar uma sociedade e aí a gente começa a exaltar uma cultura de violência contra qualquer minoria que seja. Isso não é possível. A gente tem que entender que aquele período histórico tinha aquela violência, tinha aquela situação e que a gente está em uma fase que é diferente daquilo ali e que a gente evoluiu, né? Ou pelo menos a gente espera ter evoluído em relação a isso. Porque não é uma questão de cultura certa ou cultura errada, mas é em questão de desenvolvimento cultural de uma forma que haja uma sociedade em que os iguais sejam tratados de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida das suas desigualdades para que haja mais humanidade e cidadania para todos. Obviamente que isso é uma questão utópica, mas está na Constituição, né? E como Heisenberg ele era nazista. A gente usa suas contribuições, mas condena a pessoa execrável que ele era. Exatamente. Eu tenho uma frase que eu uso, que é um pouco polêmica, mas vamos lá. Para mim conheça a arte e não o artista. Porque a questão você tem como dissociar uma coisa da outra para uma análise. Porque a questão você vai encontrar erros na vida de todo mundo. Isso é um fato. Você vai encontrar erros na vida de todo mundo. A questão qual é o código que você usa para cancelar ou não alguém no nível de respeitar ou não a obra, entende? Por exemplo, o Hitler usou muito Wagner, a obra de Wagner, porque ele dizia que era a obra perfeita e etc. Mas isso não tem nada a ver com o que a obra realmente representava, porque a obra de Wagner não necessariamente devia ter alguma conotação nazista, que acho que não tinha. Mas o problema é que o que ela representa hoje é uma exaltação do nazismo. Tanto é que teve uma vez que judeus saíram de um consulado porque colocaram Wagner para tocar. E aí aquilo foi meio que uma ofensa pesada para eles, sabe? E o pessoal sabe disso, entende? Não precisa apagar, pode-se indicar os trechos racistas em notas. Sim, exato. Tá aí uma coisa até mais sábia, viu? Tá aí uma coisa até mais sábia, dizendo, olha, essa frase é racista por conta disso, disso e disso. Ótimo. Maravilhoso. O problema é que algumas pessoas não conseguem olhar criticamente para seus heróis. Por exemplo, Einstein era um misógino e mau caráter. Tem pessoas que se ofendem se você fala isso, pelo amor ao ídolo. Então, Fantasma, na verdade, eu não sei muito sobre a pessoa de Albert Einstein. Eu só sei da atuação dele como físico mesmo e de como ele fazia na ciência, etc. Mas, obviamente, que ele pode ter essas características aí, porque é aquele negócio, né? A genialidade e a loucura estão muito próximas, né? Sobre Karate Kid, tem uma coisa interessante. Já pensou em como ainda estamos muito atrás na questão de combate ao bullying? Muito no Brasil e parece que no mundo todo, né? Então, exatamente, a nossa sociedade é uma sociedade em que você valoriza mais o ter alguma coisa do que ser alguma coisa. Então as pessoas se preocupam muito mais nos bens que elas têm, no status que isso pode representar para elas e em como a sociedade vai te ver. E também as mídias sociais, tudo isso ajuda para isso, sabe? E aí acaba que as pessoas elas ficam muito mais preocupadas em aparentar, em ter coisas para que isso seja um status para ela. E aí, quando você vai vendo pessoas que já têm tudo, ou elas estão deprimidas porque não sabem o que fazer da vida, ou elas são pessoas que estão num nível de tipo, cara, eu não vou competir, eu não preciso disso. E também tem pessoas muito simples, né, que também tem isso, né, a questão de não precisar de outras coisas. Porque eu não tô falando que você precisa ser pobre, mas eu tô dizendo que você precisa ser simples para entender meio que um todo da vida, né? Porque as coisas do mundo, elas são simples. A gente que complica. E o bullying, para mim, ele vem dessa consequência, da exigência de você ter que se mostrar, que você ter que se provar, e por aí vai.